Uau, último vídeo. Vamos encerrar João 15, né? Muito bem encerrado. Irmãos, tenham em mente que eu ainda não li os comentários de nenhum vídeo, tá? Então, talvez eu não citei vocês nos vídeos porque eu estou gravando no mesmo dia. Mas depois eu vou lá e vou comentar, tá bom? Vou responder o comentário de vocês. Se tiver alguma dúvida, também vou falar lá. Só que eu não vi ainda. Então, por exemplo, esse vídeo pode estar saindo depois que vocês comentaram e eu nem sei se vocês comentaram ainda, tá bom? E eu não sei qual texto que vocês escolheram para o próximo vídeo. Então, escolha um texto para o próximo vídeo para a gente fazer aqui também. Sejam bem-vindos ao canal Palavras em Chamas. Se você não é membro do canal, seja membro do canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta os vídeos do Palavras em Chamas e comentem também, beleza? Nós estamos terminando a leitura de João 15. Então, se você chegou agora, você precisa voltar no primeiro vídeo e acompanhar toda a leitura. É um vídeo diferente. Eu estou preocupado nesse vídeo só com o texto. Eu só estou lendo o texto e comentando o que o texto está falando, de forma bem breve. E a gente passou do contexto de João 15 até o final, que vai ser nesse vídeo agora, beleza? Mais informações sobre o canal aqui na descrição do vídeo. Sobe aí no celular e leia depois. E não deixe de se inscrever também, curtir o vídeo, tá bom? Vamos lá, nós paramos no versículo 25. E agora precisamos ler o versículo 26 e 27. O último, né? Aliás, deixa eu ver aqui. Os últimos versos de João, isso aí. E depois a nossa conclusão a respeito de todo o texto que nós lemos até hoje. Vamos ler então o versículo 26 e 27. Depois eu vou ler na Nova Almeida atualizada, como a gente fez em toda a leitura desse texto. Eu vou até deixar ela aqui. E aí nós vamos pensar um pouco sobre esses dois versos. Mas, quando vier o Consolador, de que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, de Jesus. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Jesus encerra esse capítulo assim. Só que, na verdade, ele vai continuar no capítulo 16. Tá? Ele faz uma pausa e fala, tenho dito essas coisas para que vocês não fiquem escandalizados. Versículo 1, lá do... Eu não li aqui, né? Do versículo do capítulo 16. Na Nova Almeida atualizada, nós temos o seguinte texto. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito de verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Nós vimos que Jesus seria perseguido e que os seus discípulos serão perseguidos também, no passado, no presente e no futuro. Mas para aqueles discípulos, ele disse que eles não estariam só depois da morte de Jesus. Ele vai dizer que o Consolador virá testemunhar Cristo. Né? Esse Consolador virá da parte do Pai, ele procede de Deus. Isso quer dizer que o cristianismo não morreria no primeiro século. Esta é a questão. Se Jesus tivesse morrido, tivesse ressuscitado e o Espírito Santo não tivesse vindo, aqueles discípulos morreriam e nada continuaria o cristianismo. Porque a continuação do cristianismo depende de Deus. E Deus opera essa continuação pela pessoa do Espírito Santo. Então, nesse caso, vou ler o que eu comentei aqui, o cristianismo não morreria com Jesus. Antes, ele mesmo enviaria o Espírito Santo para continuar o que iniciou. Isso é, dar bons frutos que glorificam o Pai. Lembre que estamos falando sobre bons frutos. A promessa do envio no final do capítulo 15 diz respeito ao testemunho de Jesus. Outra coisa que nós precisamos ter em mente. O Espírito Santo testemunha de Jesus. Eu sei que uma certa denominação ensina que nós temos que testemunhar o Espírito Santo. Eu já vi os membros falando isso. Mas a Bíblia não diz que nós temos que pregar o Espírito Santo. Ela não nos direciona a pregar o Espírito Santo nem a adorar o Espírito Santo. Sabemos e temos certeza de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
mas esta pessoa veio ao mundo testemunhar Cristo e não a si mesmo. O texto de Jesus está bem claro. Quando vier o Consolador, que Jesus, da parte do Pai, iria mandar e iria enviar, aquele Espírito da verdade, como nós vemos em Provérbios 1, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Não é emocionar as pessoas, como muitas pessoas são enganadas a acreditar. O papel do Espírito Santo não é revelar o futuro das pessoas, não é isso. É testemunhar Jesus. O Espírito Santo veio para pregar o Evangelho, para propagar o Evangelho. Como é que ele faz isso? A gente não vê o Espírito Santo pregando por aí. Ele age nos pregadores. Ele está agindo o tempo todo naqueles que falam de Cristo. Ele também age naqueles que ouvem a mensagem de Cristo, convertendo eles. Esse é o papel do Espírito Santo. Jesus, o Cristo, está dizendo, né? Quando ele vier, ele testificará de mim. No final, versículo 27, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mas nós não devemos achar que isso aqui morre nos discípulos e nos apóstolos, não. Quando o Espírito Santo desce em Atos, eles começam a profetizar sobre o Evangelho. Eles pregam o Evangelho e algumas pessoas são convertidas ali, muitas pessoas são. E aí Pedro prega também para eles. E quando o Espírito Santo desce em Atos, normalmente o que acontece é que as pessoas profetizam. O ato de profetizar, neste caso, não é adivinhar o futuro das pessoas. Profetizar, nesse caso, não é dizer que Deus te livrou de um assalto. Não é dizer que Deus te livrou de uma doença ou que Deus vai mudar a sua vida. Não. Profetizar é pregar o Evangelho. É pregar aquilo que Deus tem para as pessoas ouvirem. Quer ver isso na prática? Vamos lá para Atos. Atos 1. Atos 1:8 a gente já tem isso. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A descida do Espírito Santo serve para que o nome de Cristo seja proclamado por todo o mundo através dos discípulos. É isso que acontece. Cristo está encerrando o texto assim. É por isso que eu estou fazendo também. E aí vocês podem ir lá para Atos 19, que vocês vão ver isso acontecendo. Isso acontece em Atos 2, todo mundo conhece. Isso acontece nas descidas que há em Atos, do Espírito Santo. O Espírito Santo desce primeiro aos judeus no início e depois aos gentios. Depois disso, para de acontecer essas descidas. Por quê? Porque através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo já converte as pessoas e ele já habita nessas pessoas. Por isso que não há outro derramamento do Espírito Santo. Nunca houve outro derramamento a não ser o que há em Atos. Só houve o primeiro, depois os outros isolados, e no próprio livro cessa de ser derramado. Por quê? Porque agora o Espírito Santo já está nos judeus, que creram em Jesus, e também nos gentios, que creram em Jesus. E através da pregação do Evangelho, eles vão recebendo o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo porque cremos em Jesus. Essa é uma promessa. E por que temos o Espírito Santo? Para testemunharmos Cristo para o mundo. É claro que a aplicação do Espírito Santo em nós não é só para isso, mas essa é uma das funções fundamentais exercidas por ele. Então, Atos 19, vocês vão ter isso acontecendo de novo. O Espírito Santo desceu em Atos 2 sobre os judeus, aqueles que creram, foram batizados com o Espírito Santo depois também, e aí depois ele vai descer sobre os gentios, aqui em Atos 19. Deixa eu abrir logo aqui. Atos 19, 5 e 6, está escrito o seguinte: E Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele viria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam.
do mesmo jeito que os apóstolos, que os discípulos fizeram lá em Atos 2. Eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar de Jesus em outros idiomas, tá? E falavam em línguas diferentes e... Tô precisando de água. E profetizavam. Esse profetizar é testemunhar de Jesus. Jesus diz aqui no final do capítulo 15: e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. O papel do Espírito Santo é pregar o Evangelho, é chamar o seu povo pela pregação do Evangelho. Nós fazemos isso quando pregamos o Evangelho. Tá? Então, aí envolve os dons, né? Os dons do Espírito estão aí para isso. Nós somos usados por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós não podemos usar o Espírito Santo porque é Ele quem nos usa. Lembra que nós não somos maiores do que a figueira, né, do que a videira? No versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos, né? Ou as varas aqui na ACF. Então, é nesse sentido que Deus envia o seu Espírito a nós. A minha bateria está acabando, você acredita? Tem 11 minutos, a gente vai encerrar o nosso estudo aqui. Primeiro ponto de conclusão. Os frutos desejados e demonstrados em todo o capítulo são, primeiro, a primeira parte diz respeito a permanecermos no ensino de Cristo e na sua palavra. E são os frutos, parte dos frutos. A segunda parte aponta para a teologia prática. O amor ao próximo é o resumo de toda a lei, mas não pode ser simplificado apenas em gostar do próximo. Aqui a ideia é cuidar de forma amável do próximo, obedecendo para isso tudo o que a Bíblia ensina ser necessário. É assim que nós cumprimos a vontade de Deus, é assim que nós damos frutos para Deus. A terceira parte diz respeito a ter uma posição concreta no mundo. Somos cristãos e defendemos a verdade, ainda que isso custe a nossa vida. A quarta parte e última diz a respeito do nosso envio. Jesus enviou o Espírito Santo para que por ele testemunhássemos o Evangelho, o Cristo, pelo mundo. Esta é a quarta e última parte da mensagem de Jesus a respeito da videira e dos ramos que dão bons frutos. Os frutos desejados são estes. A promessa aos cristãos verdadeiros é fiel e rígida. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem sombra de dúvida, dá muitos frutos. Bom, eu vou ter que encerrar porque a bateria está acabando. Mas eu gostei muito de ler com vocês todo o texto. Passou rapidinho, 13 minutos, né? Falamos aqui a respeito da última parte de João 15. E, é claro, eu quero ler outro capítulo com vocês, mas eu não sei qual capítulo vocês têm dificuldade, ou muitos têm dificuldade em entender. Por isso eu vou depender agora da indicação de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa leitura. A segunda leitura fizemos Romanos 11, João 15. Vamos ver qual é a próxima. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.